Olá, então vamos hoje falar um pouco do nosso primeiro programa em C++, né? Então, qual que é o objetivo os objetivos do dia? Então, é falar um pouquinho sobre a linguagem C, falar um pouco sobre o compilador, o compilador gratuito que a gente vai utilizar nessa primeira parte do curso, uma estrutura básica do programa em C e, a intenção aí que a gente faça o primeiro programa aí bem simples de todos, que é todo mundo que começa a fazer alguma linguagem de programação, tem que fazer, tá ok? E falaremos um pouco então da função printf. Então a linguagem C aí, foi criada em 1972 por Dennis Rich e Ken Thompson, nos laboratórios AT&T. Tá? Então a linguagem C foi desenvolvida para desenvolver o sistema operacional Unix, tá? Chamado de C por ser uma evolução da linguagem B, criada por Ken Thompson. Então a gente vê uma figurinha aí do Ken Thompson, uma foto e do Dennis Rich, os criadores aí da linguagem C. Ok? O que seriam os compiladores, Para a gente conversar com um computador, com qualquer ferramenta, qualquer máquina digital, a gente precisa falar na linguagem da máquina, Por exemplo, se eu falo português e venho falar com um árabe que fala em árabe, ele não vai entender o que eu estou dizendo, em português. Então, para que ele possa entender, tem que fazer uma tradução, do que eu falo em português para o árabe. Basicamente, essa é uma analogia com os compiladores. Todo programa que nós fizermos, tudo que a gente quer que o computador faça, a gente escreve de uma maneira que a gente entenda, e o compilador vai fazer essa transformação da linguagem que nós falamos, que a gente vai falar um pouquinho em linguagem de mais alto nível, e passar a transformar para zeros e uns, que é o que o computador entende, que o programa ou o microcontrolador, que a gente vai ver mais para frente, ele entende. Então, a maneira mais fácil de utilizar compiladores, para fazer essa conversação com a máquina. Então, que basicamente são tradutores que verificam o que está escrito no programa e transformam as linhas de programação em zeros e uns, ok? O compilador que a gente vai utilizar, ele é gratuito. Então, aí está o site que você pode fazer o download, www.bloodshed.net. Tá? Aí você procura ali na abinha esquerda, nos C++, na aba C++, e faz aí o download do compilador que a gente vai utilizar, tá? O compilador então chama-se DevC++, ok? Então, basicamente, como é que a gente estrutura um programa em C++, Então, esse slide aí mostra, então, de um jeito bastante genérico, como que é feito a programação em C. Basicamente, vai ter uma função, um tipo de uma função. Você vai declarar uns parâmetros para essa função, tá? Vai abrir um corpo do programa, que é feito pela abertura de chaves. Você vai declarar as variáveis, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Vai fazer algumas instruções e as N instruções, até que gere um resultado que você queira que o seu programa faça. Por exemplo, você queira que seu programa verifique se a pessoa é de maior, ele vai lá, você vai colocar o seu ano de nascimento e ele vai te responder, ok, você é de maior ou de menor. É um programa bem simples. Então você declararia uma variável data de nascimento, tá? Faria uma conta básica, o ano atual menos a data de nascimento, e saberia quantos anos a pessoa tem, a idade da pessoa, e verificaria se fosse maior ou menor que 18, diria se era maior ou menor. Então esse é um programa bem simples, tá? Que a gente vai ver ao decorrer do curso, tá? Então vamos fazer o nosso primeiro programa, no computador, tá? Então pegue o seu compilador, o devC++, abra e vamos escrever as seguintes linhas de programa, tá? Bem simples. Hashtag, ou cerquilha, include sinal de menor, stdio.h, fecha sinal de maior, pula uma linha, hashtag ou cerquilha, include novamente sinal de menor, stdlib.h, sinal de maior, tá? Pula uma linha, para ficar fácil de identificar o programa. A gente vai entender um pouco depois o que significa cada linha dessa, tá? Não se preocupe. Então escreva main, tá? M-A-I-N, abre e fecha parênteses. Pula uma linha, abre chaves, printf, tá? Abre parênteses, abre aspas, meu primeiro programa, fecha as aspas, fecha parênteses, ponto, vírgula. Próxima linha, system, abre parênteses, abre aspas,
pause, fecha as aspas, fecha as parênteses, ponto e vírgula, return 0, ponto, vírgula e fecha chaves, tá? Se você escreveu certinho essas linhas de programação, tá? Você põe para rodar, né, o compilador. E para isso, no Dev C++, você vai lá em cima, né, em Execute, tá? Compile and Run, né, ou apenas apertando a tecla F9, né, você vai compilar e rodar o programa, tá? Se tudo der certo, se não houver nenhum erro, se você escreveu certinho o programa, sem esquecer nenhum ponto, nenhum ponto vírgula, nenhum parênteses, nenhuma aspas, o que é as causas mais comuns dos erros de programação, você terá o resultado, né, como o slide mostra, né, uma telinha preta, né, do DOS, escrito meu primeiro programa, e pressione qualquer tecla para continuar de acordo com for o seu DOS, tá? Então, parabéns, esse é o primeiro programa de computador que você fez. Você nada mais fez do que imprimir na tela a seguinte frase: meu primeiro programa, ok? Então, a gente vai adiante, vamos tentar melhorar então esse primeiro programa de vocês, tá? Para deixar um pouco mais visual, um pouco mais bonito. Então é assim que a gente começa, bem simples, ok? Então, naquele primeiro slide lá onde que a gente falou as linhas de programação, né, editou as linhas de programação, tá? É o programa em si, é o que a gente vai escrever, falar para a máquina vai traduzir isso para a linguagem do computador e no nosso caso aqui ele gerou uma tela, né, escrito meu primeiro programa, tá? A gente vai ver que cada vez mais que a gente for deixando mais complexos os nossos programas, é interessante escrever cada linha, cada parte do programa, para que serve aquela linha de programação, aquela parte, aquele bloco do programa, tá? E para isso, então, a gente utiliza essa ferramenta aí que são os comentários de programa. Ou seja, por exemplo, se você começa a fazer um programa e depois você não consegue terminar, se você está numa empresa, você não termina e repassa para um colega seu. Como é que ele vai entender o que você programou, o que você quis fazer naquele programa? O jeito mais fácil de fazer isso seriam os comentários de programa, que nada mais são do que frases após cada linha de programação dizendo o que faz aquela determinada linha. Como é que eu ensino um comentário de programa? Fácil. Em C, você apenas põe barra e asterisco, tá? Você pode escrever o que você quiser, tá? Pular linha, enfim, não vai ter nenhum problema. Só que você não pode esquecer de fechar depois com asterisco e com a barra novamente para que o compilador não entenda aquilo como uma linha de programação e não gere um erro quando você compilá-lo. Tá? Então você pode fazer essa ferramenta, então barra e asterisco, ou duas barras, e você escreve o seu comentário e pronto. Só não pode pular linha. Então duas barras você pode escrever o seu comentário, tá? Só que em apenas uma linha, tá? Ok? Então vamos lá para o nosso programinha de novo lá, main printf, por exemplo, a gente colocou ali nesse slide a gente vê alguns comentários de programa. Por exemplo, na primeira linha, que era o include, o circle include stdio, o que significa isso? A diretiva então include sinal de maior, sinal de menor, chama um outro arquivo para dentro do nosso programa, que no caso seria o arquivo stdio, que tem algumas instruções pré-preparadas que a gente vai mais para frente do curso, tá? Que nos auxilia nas programações, a gente não precisa inventar a roda, a gente faz o básico porque grande parte do C já está escrita, a gente só precisa chamar as bibliotecas certas, ok? Mais alguns exemplos, por exemplo, a função main é essa que sempre vai iniciar a execução do programa, main é o principal, traduzindo do inglês. Tá? Abre chaves, então sempre tem que abrir chaves quando eu vou abrir um bloco de programa. Então a função printf é uma função definida dentro do arquivo stdio. A função system é uma função dentro do stdlib. Então, se eu tivesse só escrito printf, meu primeiro programa, abre e fecha aspas, o compilador não conseguiria entender aquele printf. Por quê? O printf está definido dentro da biblioteca stdio. Tá?
Então, o meu programa não gera erro porque eu incluí no meu programa, né, utilizando aquela primeira linha de incluir a biblioteca stdio. Então, meu compilador entende o que seria o printf, ok? Não se preocupe se não entendeu agora, que a gente vai ver mais pra frente do curso, ok? Então, vamos falar um pouquinho dessa primeira função que a gente utilizou. Então, a função printf, né, está definida pela biblioteca padrão stdio, né, e a sua finalidade, então, é imprimir na tela do computador as entradas e saída, né, do programa. Tá? Então, o nosso programa chamava a função printf para imprimir na tela a seguinte mensagem: meu primeiro programa. Tá? Então, para utilizar a função printf, então sempre devemos colocar, né, o que será impresso na tela entre aspas, né, que se chama essa parte de argumento, e fechar, né, os parênteses e não esquecer do ponto e vírgula no final, ok? Então ela é uma das funções bem simples, tá? E ela, né, fez aí o nosso primeiro programa aparecer, ok? A gente viu ali, né, no primeiro resultado que a gente teve que ficou meu primeiro programa, pressione qualquer tecla para continuar. Ficou bem esquisito, né? Não ficou bonito o visual dele. Então a gente pode dar uma melhorada no nosso programa, né? Vamos utilizar alguns códigos especiais. Então, esses códigos especiais que vocês estão vendo aí são códigos que você coloca dentro da função printf para dizer para o programa como você quer que uma frase ou o que quer que seja impresso na tela. Por exemplo, /n. Se você digitar /n dentro da função printf, o programa vai entender que você está pedindo uma nova linha. /t é tabulação, né? É aquele espaço no início do início da margem, tá? Se você digitar /a dentro de uma função printf, o seu computador, se tiver um alto-falante interno, né, ele vai dar um bip. Se você precisa escrever barra, né, só que vocês viram lá que se eu mais para frente, se você só puser barra, o meu compilador vai dar erro. Então, se eu quisesse escrever uma barra, eu teria que dar duas barras, tá? Se você quisesse imprimir o zero, barra zero. Aspas, né? A gente viu que para a função printf, para abrir, para iniciar o argumento, eu teria que pôr as aspas, né? Então, para eu poder escrever as aspas para aparecer impresso na tela, eu teria que fazer barra aspas ou barras duplas aspas, tá? Então vamos melhorar um pouco o nosso programa. Então vamos pegar a nossa programação, pegue lá na função printf, né, e coloque algum desses códigos especiais para a gente ver o que modifica na tela. Tá? Vamos colocar lá no printf, então abre aspas, né, /n, /t, meu primeiro programa, /n, /a, system, né, pause e o resto continua igual. Então você só incluir alguns códigos especiais no programa que você já tinha escrito, ok? Então vamos ver qual que é o resultado na tela. Compila novamente, né, apertando F9 e vamos ver o que acontece, tá? Se você rodou, né, compilou e não houve nenhum problema, então, né, nesse slide mostra aí que a tela impressa no computador vai aparecer meu primeiro programa mais centralizado, tá? Pulou alguma linha, né? Aquele sinal de pressione qualquer tecla para continuar tá mais abaixo, tá? E depois houveram dois bips, né? Como você programou com /a no final do printf. Então, essa foi a nossa primeira função em C++, tá? É a primeira função bem simples, tá? E que vai acompanhar ela, né, até o final do curso, com certeza. Espero que tenha sido tranquila essa primeira aula, né, e podemos continuar adiante. Para ver a segunda aula, então clique no mini vídeo aí ao lado, tá ok? Obrigado aí pela atenção e até mais.